Para muitas pessoas, o processo de solicitação de transferência de propriedade de veículos acaba se tornando um processo demorado. Isso porque, por não estarem familiarizados, encaminham documentos que não são aceitos pelo Detran ou encaminham documentação incompleta, e o Detran acaba reprovando a solicitação. O grande problema é que, às vezes, o Detran demora para analisar a documentação e, consequentemente, demora para reprovar a solicitação, para então ser realizado um novo envio da documentação, para então novamente ser analisado pelo Detran. Em alguns casos, em tantas idas e vindas, e em tanta espera e aguardo de respostas, o cidadão acaba não conseguindo realizar a solicitação de transferência de propriedade de veículo dentro do prazo de 30 dias, o que acaba resultando na aplicação da multa conforme o artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, para evitar uma situação como essa, é importante ter conhecimento das exigências do Detran quanto à documentação necessária para a transferência de propriedade de veículos. Inicialmente, logo que você está fazendo a solicitação de transferência no portal do Detran, o site apresenta alguns pré-requisitos, que são documentos que você deve providenciar antes de fazer a solicitação pelo portal do Detran. O primeiro deles é a vistoria de identificação veicular. Para realizar essa vistoria, você precisa se dirigir até uma empresa credenciada. Se você precisar, clicando nesse link ao lado, você tem acesso ao endereço das empresas credenciadas pelo Detran do Estado de São Paulo. Lembrando que essa vistoria é válida por 60 dias e é utilizada uma vistoria por processo. Então, se forem realizadas transferências simultâneas, mesmo que a vistoria anterior ainda esteja dentro do prazo de validade, como ela já foi utilizada no processo anterior, exigirá uma nova vistoria para essa nova solicitação. O veículo não pode ter nenhum tipo de bloqueio ou restrição administrativa ou judicial. Para fazer esse tipo de consulta, é só clicar nesse link ao lado para fazer a verificação. Havendo alguma pendência nesse sentido, você terá que entrar em contato com o proprietário anterior do veículo. Deve haver comunicação de venda inserida a partir do reconhecimento de firma das assinaturas do comprador e do vendedor em cartório no estado de São Paulo. Aqui temos alguns detalhes. Para inserir essa comunicação de venda, o recibo de compra e venda, seja o CRV antigo, tradicional, impresso em papel moeda ou ATPVE, deve ter sido preenchido com os dados do comprador. E então, vendedor e comprador devem assinar e reconhecer firma das assinaturas em cartório no estado de São Paulo. Em caso de veículo registrado em outro estado, se o reconhecimento de firma da assinatura foi feito no estado de origem, ou seja, não foi feito no estado de São Paulo, você deverá procurar um cartório no estado de São Paulo para solicitar o sinal público. Na descrição do vídeo, eu explico mais detalhadamente o que seria isso. Todos os débitos vencidos devem estar quitados. Se você está transferindo para o estado de São Paulo um veículo registrado em outro estado, é necessário que você pague todos os débitos no estado de origem. Não precisa necessariamente emitir o licenciamento, se for o caso, mas é importante que todos os débitos tenham sido quitados. Agora, se você está transferindo um veículo já registrado no estado de São Paulo, não pague os débitos do veículo antes de ver esse outro vídeo onde eu falo sobre os erros que devem ser evitados na hora de pagar a taxa de transferência. O vídeo é esse que está no card, eu também deixei um link na descrição. Em um último item, antes de dar início à sua solicitação de transferência, você tem que pagar a taxa para a realização do serviço, que seria a taxa de transferência de veículos, se o veículo já é registrado no estado de São Paulo.
ou a taxa de primeiro registro no estado, se o veículo que estiver transferindo para o estado de São Paulo é um veículo que atualmente encontra-se registrado em outro estado. A próxima tela é para envio dos documentos. Não vou falar aqui de todos os documentos, mas vou falar apenas dos mais utilizados, o que normalmente é solicitado em uma transferência comum de pessoa física para pessoa física. E vou falar dos erros mais comuns na hora de enviar essa documentação. O primeiro documento é um documento de identificação pessoal. Não vou falar de cada um deles, senão o vídeo fica muito longo. Também não vou entrar em detalhes de nenhum deles. Você pode enviar RG, carteira de habilitação, permissão para dirigir, documento de identificação militar, funcional, de conselhos, enfim, vários tipos de documentos. Você deve se atentar a isso aqui. O documento de identidade deve estar em perfeito estado de conservação, com foto atual, sem abertura, fotografia danificada ou outras deteriorações que dificultem a identificação do cidadão ou impeçam a validade da autenticidade. Então, você tem que enviar um documento que te identifique, ou seja, de preferência com foto recente e em bom estado de conservação. Outro documento, o CPF, já consta no documento de habilitação, por exemplo, mas como é um documento de envio obrigatório, você precisa enviar. Você pode encaminhar o comprovante de situação cadastral. Isso você consegue obter na página da Receita Federal. Basta você clicar nesse link e você terá acesso ao portal. Ou você pode juntar um outro documento que tenha o número do CPF, mesmo que você já tenha colocado esse documento no item anterior, por exemplo, no caso da carteira de habilitação. O comprovante de endereço. Da mesma forma, ao documento de identificação, no site do Detran você tem vários documentos que são aceitos. O que você precisa observar é isso aqui, a validade do documento. Atente-se à data de emissão do comprovante de residência. A emissão do comprovante deve ter acontecido no máximo há 3 meses, a 90 dias. Observe que não é a data de vencimento da fatura, por exemplo, mas a data de emissão do documento. Se você não tiver comprovante de endereço no seu nome, são aceitos comprovantes em nome de cônjuges, companheiros, parentes de primeiro grau, lembrando que você sempre precisa juntar um documento que comprove esse parentesco, seja uma certidão de casamento, seja uma certidão de nascimento, certidão de união estável, enfim. Em caso de imóvel alugado, se você não tiver comprovante de endereço no seu nome, você pode anexar uma declaração de residência e reconhecer firma da assinatura por semelhança. Outro documento, documento de propriedade de veículo, que é o CRV ou a TPVE, devidamente preenchido com firma reconhecida por autenticidade do vendedor e do comprador, digitalizado do original, frente e verso. Imagino que com esse documento não há muitas dúvidas. O importante é que você se atente a digitalizar frente e verso desse documento em um único arquivo. Sobre o comprovante de pagamento, falei anteriormente. Agora, os demais documentos são situações específicas. Se for o seu caso, e caso esteja enfrentando alguma dificuldade, escreva aí nos comentários que o mais breve possível eu vou te responder. Esses são os documentos mais comuns utilizados nas transferências de veículo. E esses são os motivos mais comuns de reprova na entrega da documentação para a solicitação de transferência. O vídeo de hoje termina por aqui, espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.